Hugo Souza, Hugo Neneca, merece convocação? Daqui uns dias a convocação da seleção brasileira já vai sair e o Hugo vem em um nível altíssimo. Ontem, no confronto contra o Palmeiras, pegou um pênalti nos acréscimos do Estevão, já a nível seleção brasileira. Então, nesse vídeo, a gente vai chegar em algumas conclusões se o Hugo realmente merece convocação para a seleção brasileira. Vamos lá então, eu separei aqui primeiro a ficha técnica do Hugo. Eu até estava pensando em fazer uma comparação entre o Hugo e o Ederson, né? Porque o Ederson hoje, nas últimas convocações pelo menos, vinha sendo o goleiro titular da seleção brasileira. Tendo em vista que o Alisson, que hoje é o goleiro de talvez a melhor equipe do mundo, o Liverpool. Hoje as melhores equipes do mundo são o Liverpool e o Barcelona. O Liverpool é mais regular que o Barcelona até tem um futebol mais vistoso, mas o fato é que o Liverpool é até mais confiável que o Barcelona e o goleiro do Liverpool é justamente o Alisson. Então acho que hoje, por mérito, o Alisson volta a ser o goleiro titular da seleção brasileira. E justamente nisso que eu falei do Ederson, o Manchester City ainda em um período de muita oscilação, melhorou bastante do que foi há 3, 4 meses atrás, mas ainda oscilando muito, né, cara? A gente viu a goleada que sofreu pro Arsenal nesse último jogo que teve do City. Teve análise aqui no canal para quem quiser, né? Que o Luiz Kelly fez gol, inclusive, né? O primeiro gol dele como profissional, do lateral esquerdo do Arsenal. Tá bom? Então eu pensei em trazer essa comparação com o Ederson, mas aí eu vou deixar de forma mais ampla aqui se o Hugo realmente merece convocação. Os grandes concorrentes para essa vaga de goleiro da seleção brasileira são o Alisson e o Ederson, já há muito tempo sendo convocados. O Bento, né? Mas acaba que o Bento indo pro Al Nassr perde um pouquinho da visibilidade. E talvez o próprio o Everton, goleiro rival do Corinthians, né? Então, esses são basicamente os concorrentes na teoria do Hugo para uma possível convocação para a seleção brasileira. Então, ó, o Hugo tem 26 anos ainda. Acaba que o Hugo surgiu muito bem no Flamengo, numa expectativa muito alta, mas naquele confronto contra o São Paulo, que válido pela Copa do Brasil, que ele tenta driblar o Brenner, né, que hoje está na Udinese, e é desarmado e o Brenner faz o gol, foi onde ele se queimou bastante, se queimou muito no Flamengo, no empréstimo para o Chaves, que é um time pequeno de Portugal. Teve um jogo muito marcante dele contra o Benfica, que ele pega pênalti do Di Maria, pega pênalti do Arthur Cabral, se destaca muito. Vai para o Corinthians recentemente, né, para substituir a saída do Carlos Miguel, que hoje é reserva do Nottingham Forest. E acaba pegando demais, né? O Hugo é titular absoluto desse time do Corinthians, uma grande liderança corintiana, tá bom? Vamos ver aqui os jogos que ele já teve na temporada. Ele jogou aqui apenas 5 jogos, né? O Corinthians jogou acho que 8 jogos, né? Teve outros 3 aqui, mas quem foi nesses jogos, na vitória contra o Bragantino, na vitória contra o Velo Clube e contra a Água Santa também, todas elas por 2-1, por sinal, muito curioso isso. Foi o Donelli, né? E aí ele estreia ali contra o São Paulo, perde por 3-1, ganha da Ponte Preta por 1-0, ganha por 2-1 do Noroeste, um gol de cabeça. De cabeça não, um gol nos minutos finais, né? Do Noroeste. Pega um pênalti e vence por 1-0 do Novo Horizontino. E pega um pênalti e arranca esse empate contra o Palmeiras. Então, nos últimos 2 jogos, o Hugo pegou 2 pênaltis e sofreu apenas um golzinho, tá bom? Então, basicamente é essas as estatísticas que a gente tem do Hugo Souza, do Hugo Neneca, né? Que é uma identificação que pegou pra ele, querendo ou não, esse apelido. E a minha opinião é muito simples. Sim, merece. Pra mim, o Hugo é um jogador hoje de nível seleção brasileira. O que ele tá pegando numa equipe que é talvez que tenha a torcida mais apaixonada do Brasil, que é o Corinthians, e talvez logo depois do Flamengo, em quesito número, a maior. Então, é muito difícil você lidar com toda essa pressão e o Hugo vem se destacando muito, cara. Desde a temporada passada e nesse início, que nem eu citei aqui, nos últimos 2 jogos, se não fosse por ele, eu estaria falando aqui de um empate contra o Novo Horizontino e uma derrota para o Palmeiras. Mas a verdade é que foi uma vitória contra o Novo Horizontino e um empate com um jogador a menos, né? Que o Yuri Alberto foi expulso. Expulsão bizarra, por sinal. Ele foi expulso tomando 2 cartões amarelos. Um por chutar a bandeirinha e outro por cavar uma falta. E o Hugo decisivo, pegando esse pênalti no final.
Então, pra mim hoje o Hugo sim é um goleiro de nível seleção brasileira. Quais são os outros dois? Pra mim é o Alisson. Eu sei que é um cara muito contestado pelos brasileiros, mas futebol é momento. Que nem eu falei, o Alisson é goleiro da equipe mais regular do mundo. Então, pra mim o Alisson é inclusive o titular da seleção brasileira. O Hugo tem que ser convocado. E esse outro goleiro, eu acho que o Ederson tinha que ficar de fora dessa vez, porque ele não é nem mais goleiro titular absoluto do Manchester City. O Ortega, que também é outro muito mediano, conseguiu pegar a vaga dele em alguns jogos. Então mostra a instabilidade do Ederson na temporada, junto com o Manchester City. O Ederson vem oscilando muito. Então eu convocaria Alisson, Hugo Souza e Bento. Eu sei que o Bento tá no Al Nassr e é meio complicado a gente analisar muito um cara que a gente só conhece hoje o Al Nassr por causa do Cristiano Ronaldo. Se não fosse ele, ninguém acompanharia um único jogo do Al Nassr. E hoje em dia tem gente que acompanha. Eu ainda não assisto futebol saudita, tá bom? É muito raro de eu parar pra assistir um jogo do futebol saudita. Se for ter, seria no máximo um Al Hilal e Al Nassr. E agora não tem nem mais o Neymar, então, porra, fica difícil querer assistir algum jogo da Arábia. Mas então ele perde muita visibilidade estando lá, né? Mas eu diria que hoje, indiscutível pra mim por mérito, é o Alisson e o Hugo Souza. O outro goleiro, aí a gente pode falar do Everton, pode até citar o Ederson, pode citar o Bento. Esse terceiro goleiro para mim é muito discutível, mas por incrível que pareça, hoje o Hugo, eu não falo nem de ser o terceiro goleiro. Para mim hoje ele tá na frente do próprio Ederson, que foi quem eu mais vinculei essa comparação hoje aqui no canal, tá bom? Então sim, para mim o Hugo Souza merece convocação. Gostou do vídeo? Deixa o seu like. Não gostou, deixa o dislike. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos. Valeu e falou!